Olá, amigos. Mais uma vez, abrindo aqui a sala de visitas do jornal online Folha do Pantanal, com sua sede em Coxim, no Mato Grosso do Sul, Pantanal, Brasil. Hoje recebemos aqui o professor Joaquim França, ele que representa a empresa Governança Gov+, para falarmos um pouco do nosso cenário do Mato Grosso do Sul, de Coxim e também do nosso Brasil. Professor, os seus cumprimentos aos nossos internautas do jornal Folha do Pantanal. É um prazer falar para o povo coxinense, o povo sul-mato-grossense, o povo brasileiro. A gente não tem tantas oportunidades assim de às vezes estar falando. E agora, com o advento da facilidade que a gente tem dos meios de comunicação, sobretudo com a internet, a gente tem um poder maior de falar. E é um prazer falar aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo e aquilo que eu ensino, demonstrar para o povo. Professor Joaquim, recentemente o senhor participou em Campo Grande, à frente aí da articulação, da composição, na verdade, da criação da Associação das Mulheres Vereadoras do Mato Grosso do Sul. Essa associação é uma realidade? Olha, é um prazer poder falar dessa realização. Essa associação ela foi pensada há muito tempo, mas a gente não encontrava as pessoas certas, né? Então, nesse mandato, como a gente está tendo um contato maior com as mulheres vereadoras e podendo ver um certo sofrimento que elas passam em suas câmaras. Já visto aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos 845 vereadores e apenas 162 vereadoras mulheres. E isso dá um diferencial muito grande, que gira em torno de 19 e pouco por cento, né? E o problema até não é o percentual. O problema ainda persiste num certo machismo que tem o homem com relação às mulheres, né? Nós temos notícias aqui no nosso estado mesmo, de algumas vereadoras que já foram oprimidas dentro das câmaras. E isso nos entristece. Porque ao se eleger, os mandatos são iguais. Não tem diferença nenhuma. Porém, ainda persiste a história de que em uma câmara aqui, que eu não vou citar o nome, um vereador disse para a vereadora: o que você está pensando? Você está pensando que você é homem? Você tem que enxergar seu lugar. Seu lugar não é aqui. Então isso ainda nos entristece muito quando a gente vê manifestação, porque nada mais nada menos do que um certo machismo, uma certa insegurança do homem, porque a mulher, às vezes, ela desempenha um pouco mais, ela é mais empenhada nas questões que ela desenvolve, sobretudo no legislativo. Ela tem participado mais, ela tem tentado levar mais benefícios para os seus municípios, e com isso acaba despertando uma certa ira do outro lado, né? Porque não existe lá nem A nem B, mas na cabeça das pessoas às vezes existe. A associação foi pensada dessa forma, e eu acredito que essa é a primeira associação dessa modalidade no Brasil, que a gente tem associações aí mais ligadas a outras associações, mas exclusiva. A Associação de Mulheres Vereadoras é a primeira no Mato Grosso do Sul. E assim, a gente enfrenta todo tipo de dificuldade para implantar e para depois prosseguir. Porque não basta só juntar as mulheres em uma associação. Você tem que ter um propósito. E o propósito que a gente criou e que vamos trabalhar em 2021 é o de ajudar. Mas ajudar de uma maneira consistente, né? Nós lançamos a ideia das mulheres empreendedoras nos municípios. Essa ideia que o Sebrae já debate há muito tempo, mas que de certa forma não evolui. E agora nós temos a figura da mulher vereadora, da mulher legislativa, essa que tem um certo poder na mão e que quer ajudar nos seus municípios, mas não sabe como. Então nós lançamos essa ideia, mulheres empreendedoras, olhares que se cruzam. Os olhares vão se cruzar em algum momento, para ajudar a mulher que hoje se encontra muitas em estado de vulnerabilidade, por conta de desemprego, por conta às vezes de viver sozinha, abandonada pelos maridos, e ela que acaba bancando a família, criando seus filhos. E nesse momento ela tem muita dificuldade para ganhar o pão de cada dia.
E a ideia primeira que nós estamos lançando é a ideia de criar cooperativas de costura. Nós estamos tentando montar um primeiro projeto piloto na cidade de Nova Andradina, que ali tem uma estrutura que foi criada para incubadora, mas que não deu muito certo. E lá nós temos 3 vereadoras que estão empenhadas nessa causa. E nos ofereceu, franqueou, de negociar com o prefeito para a gente instalar ali esse primeiro projeto. Já tem um bairro já pré-escolhido, né, para a gente instalar esse primeiro projeto e tentar se firmar como cooperativa. E para que dali possa expandir para todos os municípios. Essa é a ideia central. Não é aquela da mulher passar, ou o homem passar pelo legislativo durante 4 anos e que não fica nenhuma marca. Ele fica correndo às vezes atrás de pequenas coisas, trocar a lâmpada, trocar a placa, patrolar a rua. Não, o vereador ele tem um poder grande na mão e que às vezes não usa, né? Mas não usa por falta de oportunidade. E a gente está tentando criar essa oportunidade através da Associação das Mulheres. Como o senhor vê a participação mais efetiva feminina nas eleições? Então, veja, a associação ela tem esse sentido de atrair a mulher para a política. Mas para atrair é preciso ser espelho, de ver a mulher desenvolvendo, a mulher falando, a mulher lutando, porque outras querem imitar e vão participar da política, né? Hoje, você veja bem, no Congresso Nacional, a participação da mulher é mínima, é tão pequena, e ela se faz ali aparecer, sendo pisada muitas das vezes, quando nós vimos agora, há pouco tempo, acontecer com a senadora Simone Tebet, que foi ali altamente discriminada por machismo, mas ela está ali tentando se firmar. O que não pode, às vezes, é o desestímulo, porque nós temos aqui no nosso próprio estado, já vereadoras pensando em desistir da carreira legislativa. E nós não podemos permitir isso. Nós temos que atrair mais mulheres. Haja vista que ela é maioria. Estatisticamente a mulher é maioria, mas politicamente é extremamente minoria. E nós temos que virar esse jogo. Não que seja maioria ou que seja diferente, é que seja igual. É isso que nós queremos. Atrair mais mulher para que seja igual. E tem um princípio que a gente observa muito na mulher. A mulher, ela tem mais dificuldade para se corromper. Ela joga mais limpo. Ela tem mais empenho com as questões políticas. E isso que se comece com ela e que contamine os homens também, né? No sentido de fazer uma política sadia, uma política honesta, que é o que o Brasil está precisando. Professor Joaquim, nós estamos vivendo um fechamento de ano, encerramento aí, orçamentário dos municípios, principalmente, né? Isso a gente se vê nos municípios. E há uma discussão aí de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, nas prefeituras nesse momento, com relação a valores do Fundeb, né? E aí a gente vê muitas dúvidas, vê muitas discussões jurídicas do que pode e o que não pode com relação ao destino dos valores do Fundeb. E a gente gostaria de perguntar para o senhor como que constitui esse fundo e qual a legalidade, o que a lei diz com relação à destinação desse recurso do Fundeb. Então, o Fundeb é um fundo que existe aí desde 1996, né? Ele foi criado e nunca foi objeto de disputa, até muito pouco propagado. Haja visto que até no meio dos professores, ainda os professores têm dificuldades de entender como é que funciona o fundo. Ele funcionou até o ano passado, foi reformulado com a nova lei 1433. No sentido de, primeiramente, porque a durabilidade dele, a duração era de 20 anos, né? E venceu, e o Congresso Nacional deixou para os últimos momentos ali, para a renovação da lei. E aquilo que poderia emperrar até com relação aos recursos. Então foi renovada, mas veio uma lei meio que feita a martelo, meio correndo, e ela deixou a desejar em alguns aspectos, né? Mas isso tudo tende-se a dirimir as dúvidas dentro do sistema jurídico brasileiro. O que nós vimos hoje, que a gente vê, é essa disputa que está existindo entre as prefeituras com relação às sobras do Fundeb. Porque o Fundeb é o seguinte, ele dos 100% que é arrecadado, antigamente era 40% para manutenção e 60% para pagamento do magistério.
Com a nova lei, ficou 30% para a manutenção das escolas e 70% para pagamento dos professores, do magistério. A nova lei, ela deu uma tumultuada com relação a falar quem é magistério e quem é trabalhador na área de educação, mas isso não é a questão. A questão maior é com relação à sobra, porque o Fundeb, ele pouco sobra ou nada sobra, porque todo o recurso é gasto durante o ano. Esse ano, por excelência, devido à pandemia, não teve aula, não pagou professores regularmente como deveria pagar, professores contratados, então com isso sobrou recurso, vem sobrando recurso. E essa sobra dos 70%, ela tem que ser rateada entre os professores, porque isso é salário dele. Não foi pago no tempo hábil, mas é salário dele. E nós temos outra responsabilidade dentro da lei, é que todo o recurso do fundo, ele tem que ser gasto dentro do próprio ano, ele não pode passar de um ano para o outro. Permite-se passar anteriormente até 5%, agora até 10% desse valor, mas que seja gasto no primeiro quadrimestre do outro ano, do próximo ano. Mas o prefeito tem uma grande responsabilidade em cima disso. Se porventura ele deixar passar recursos, ele vai ter que responder juridicamente por isso, e inclusive com improbidade administrativa, o que nenhum prefeito quer. Porém, ele não está enxergando isso, ele está dificultando no sentido de distribuir o recurso. Por quê? Porque sobrou um valor razoável. Em alguns municípios é um valor muito razoável, mas o dinheiro é do professor, e o prefeito tem que enxergar isso. Ele não pode escurecer isso da cabeça. Tem dificuldade? Tem. A gente tenta trabalhar com o legislativo, porque o legislativo precisa de editar uma lei autorizando o executivo a promover o rateio. A primeira dificuldade foi dentro do próprio legislativo, de entender que precisava de fazer isso. Mas está sendo superado isso. As câmaras estão editando as leis e agora está na mão dos prefeitos. Ele precisa de redistribuir o valor. O Fundeb, nós que estudamos esse fundo há muito tempo, nós temos a obrigação de, em algum momento, reunir a classe e explicar direito como é que funciona, porque não dá para falar em poucos minutos a sistemática do fundo. Mas ele é o que distribui o recurso para os professores. Muitos professores ainda entendem que existe verba federal dentro do Fundeb. Existe, mas muito pouco. Hoje são apenas 9 estados que recebem uma complementação de recurso federal, que é os estados do Nordeste, alguns que não atingem o valor por aluno ano. Então esses a União complementa. O resto não, é verba do próprio município, Mas isso a gente tem que explicar posteriormente como é que é a funcionalidade do fundo. Com certeza, num outro momento nós traremos o senhor aqui, professor Joaquim, na sala do jornal, para a gente continuar falando especificamente. Nós temos 3 minutos ainda e a gente gostaria de sintetizar aí como o senhor vê o ano de 2022, Esperança, um ano eleitoral, como que o senhor vê esse ano que está chegando aí? Eu vejo com muita positividade, porque a gente, com toda a dificuldade que tem, com toda a dificuldade que nós estamos enfrentando com pandemia, com situação de vacina, às vezes politicamente contra, mas ainda impera a democracia. E é isso que a gente espera que vai acontecer nas próximas eleições. Tanto na parte de presidente, como de governadores e deputados e senadores. A gente espera que nós vamos ter uma eleição tranquila, que vai sobreviver e imperar a democracia, que é o que a gente conta e espera, E mais uma vez, o que conclamamos? Que o brasileiro possa votar com a razão, não com o coração. Vote com a razão. Hoje nós já podemos fazer uma analogia de quem foi mais ativo na política e de quem não foi. Nós temos com clareza na nossa cabeça, E por isso, certamente essas pessoas vão se candidatar, vão se apresentar aí para um próximo mandato. E nós que somos eleitores, nesse momento nós somos os julgadores, vamos ser juízes, E nós temos que votar exatamente com a razão, porque os municípios todos estão carentes, mas a pandemia, ela trouxe uma coisa muito importante para o mundo, Foi a clareza da gente saber que a gente estava tão distante um do outro, confiando apenas em tecnologia, e a gente viu que a tecnologia necessária é boa, mas que por si só não resolve a nossa vida.
Então agora, o que nós temos? Durante esse período, nós podemos enxergar o lado A, o lado B, o lado C, o D, e agora é a hora da gente sentar e poder pensar e votar, mas votar com a razão. É isso que eu espero. Eu desejo a todos um ano tranquilo, um Natal maravilhoso, né? E um 2022 que a gente possa exercer tudo isso que nós falamos aqui. Um grande abraço e fique